Fala pessoal, seja bem-vindo aqui ao canal e no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês sobre a autocrítica, que ela nem pode ser demais ao ponto de nos paralisar e fazer com que a gente não faça nada, e nem pode ser de menos ao ponto da gente perder completamente o bom senso daquilo que a gente vai produzir aqui na internet, tá bom? Então como que a gente equaliza ela ali no meio ali da forma saudável, como São Tomás de Aquino nos ensina, né? Que a virtude está no meio. E bora pro vídeo, mas antes de mais nada eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar os sininhos, deixar seu comentário, porque fortalece demais o nosso trabalho aqui como produtor de conteúdo na internet, tá bom? Então, simbora para o vídeo. Bom, o fenômeno da autocrítica é muito comum de a gente se observar aqui no estúdio principalmente, até porque a gente lida com vários tipos de clientes, vários perfis. E tem aquele perfil de cliente que ele simplesmente basicamente não tem autocrítica alguma, e tem aquele outro perfil que tem uma autocrítica tão grande que ele fica paralisado. O projeto dele nunca vai para frente porque nunca está bom o suficiente. Bom, vamos primeiro abordar esse cliente que tem a autocrítica muito acentuada e acha que nada está perfeito e ele não coloca nada para frente. Bom, isso acontece especialmente porque essa pessoa tende a ser uma pessoa extremamente vaidosa e se achar o centro das atenções de tudo ali. E isso acaba que é uma mentira, porque a gente não é o centro das atenções de tudo. Especialmente se o nosso projeto está ali no começo, dentro da internet, é muito difícil que alguém pare e observe aquilo que a gente está produzindo aqui na internet, porque a gente vai ter que fazer todo um trabalho de construção de audiência, construção de público, até que nosso trabalho fique relevante e pertinente para que essas pessoas de fato se preocupem com aquilo e com o posicionamento que a gente está tomando. Quando não, é pura vaidade de achar que nada está bom, nada vai dar certo. E acaba que seu projeto nunca anda. Por quê? Porque sempre está faltando alguma coisa e você não aceita baixar a régua. E eu não falo isso, baixar a régua de forma pejorativa, de uma forma que não fique boa. Mas de você entender que o material que você produz, ele está bom no nível que você está. Ele tem que estar aceitável no nível que você se encontra hoje. Então, se você nunca gravou, se você nunca esteve no estúdio, se você nunca explicou suas ideias para uma câmera, você não pode achar que você vai ser o William Bonner, a Fátima Bernardes conversando com a câmera, olhando perfeitamente, tendo uma fluência na fala. Porque você não vai. Porque o William Bonner, a Fátima Bernardes e tantos outros só tem aquela fluência e só parece ser tão natural para eles gravar aqueles vídeos justamente porque eles fazem aquilo massivamente, exaustivamente, ao ponto daquilo ser o habitat natural deles. Então, se você está chegando agora, não é o seu habitat natural. Então, é esperado que você tenha uma certa dificuldade e que você apresente, às vezes, um raciocínio um pouco mais confuso, às vezes você fale um pouco mais devagar, porque você ainda está pensando no que você vai falar enquanto articula sua ideia. Então, tenha consciência de qual nível você está e que seu material que vai ser veiculado fique condizente com o nível que você está, para que você saiba como trabalhar para amanhã estar no outro patamar e ali poder desenvolver um trabalho com muito mais afinco, muito mais sério, com muito mais qualidade. Então é todo um processo. E existe uma máxima dentro da internet que é o feito é melhor que o perfeito. Apesar de que essa máxima ela é um pouco contraditória, porque em cima dela muita gente acaba produzindo conteúdo de qualquer jeito, de qualquer forma, sem se preocupar tanto com qualidade e acaba entregando uma coisa muito abaixo do que ele poderia entregar só por essa ideia de simplesmente estar feito. Mas, por outro lado, ela também tem uma verdade por trás, que é, no final das contas, vai ter gente que tem muito menos conhecimento técnico do que você, tem muito menos aptidão para gravar do que você, mas acaba que essa pessoa sai na frente porque ela não tem vergonha de errar. Então ela grava, ela posta, ela grava, ela posta, ela grava, ela posta e ela acaba indo para frente no digital. É extremamente comum a gente receber aqui no estúdio pessoas que dizem exatamente isso. Eu tenho mais capacidade intelectual, eu tenho mais capacidade técnica do que esse meu concorrente, mas ele tem resultados mais expressivos. Por quê? Porque ele já está fazendo isso há mais tempo e a pessoa acaba deixando um pouco de lado criar conteúdo no digital em detrimento de outras coisas e acaba que ela vai ficando um pouco para trás realmente. Então, o feito é melhor que o perfeito, desde que seja sempre muito bem feito. O que eu quero dizer isso? É que seja o melhor que você consegue produzir
dentro das circunstâncias que você tem no momento. E que você deve baixar a régua e sempre veicular os materiais que você produzir. Porque é esse o processo de aprendizagem que vai construir a sua jornada ao longo do tempo. Então, uma autocrítica muito elevada ao ponto de lhe paralisar, ela vai simplesmente ser maléfica para você. Porque o seu projeto nunca vai para frente. Nunca vai andar, nunca vai tracionar, nunca vai fazer nada. Porque simplesmente você é o impeditivo de que ele vá para frente. Então você tem que tirar um pouco o pé e falar, ok, está condizente com o nível que eu estou? Está, então vamos rodar o material. Então é não desperdiçar material, mas entender que você vai se aprimorar ao longo do tempo. Bom, do outro lado da moeda nós temos aquela pessoa que quase não tem nenhuma autocrítica. E ela precisa se esforçar para ter mais autocrítica, porque ela acaba fazendo as coisas de qualquer jeito. E fazer as coisas de qualquer jeito, especialmente se você é um profissional liberal, pode dar a impressão para a sua audiência que você tem um certo desleixo. E existe uma máxima que São José Maria Escrivá fala, que é a forma como você faz uma coisa vai refletir a forma como você faz todas as outras coisas, né? Eu não sei se São José Maria Escrivá fala é exatamente isso, mas é bem parecido. E ele tem outras frases também bem parecidas. Então, é justamente isso, porque se a pessoa entra lá, ela vai naturalmente ter um julgamento. E se ela vê que você produz seu conteúdo de qualquer jeito, acaba que ela vai achar que você faz o seu trabalho de qualquer jeito também. Então, esse certo carinho que você tem que ter com o seu conteúdo, não de forma demasiada, como eu falei anteriormente, mas esse certo carinho de tipo assim, cara, como que eu posso montar a melhor iluminação dentro do ambiente que eu estou? Ou se eu não vou ter uma mega iluminação, como que eu posso transmitir, organizar minhas ideias para transmitir o conteúdo da melhor forma possível dentro do local que eu me encontro? Como que eu posso para melhorar a captação do meu áudio, para melhorar a captação do meu vídeo? Tudo isso são coisas extremamente relevantes, fáceis de ser resolvidas, que vão fazer, que vão mostrar para a sua audiência que você tem um certo zelo com aquilo que você está fazendo ali. Porque aquilo ali é parte inerente do seu trabalho. Aquilo ali também é trabalho. Então, por exemplo, hoje eu tô aqui, tô doente, tô com virose, tô desidratado, mas eu optei por vir gravar conteúdo, porque senão o canal ia parar. Mas nem por isso eu vou fazer de qualquer jeito o conteúdo. Eu montei a luz, eu montei o cenário, montamos o setup de câmera aqui, ligamos um notebook, vamos fazer tudo direitinho e vamos tentar entregar o melhor conteúdo possível que seja. Por quê? Porque isso reflete o esmero com que a gente faz nosso trabalho. Provavelmente não vai ser no nível 100%, que outros dias a gente consegue estar. Mas vai ficar um trabalho muito bem feito, muito bem produzido, dentro daquilo que a gente se propõe a fazer enquanto trabalho. Então, todo esse carinho também mostra a forma como você ama o seu trabalho, a forma como você trata o seu trabalho. Então, isso também é muito importante. Então, se você tem um baixo senso de autocrítica, também é muito provável que você acabe caindo em polêmicas desnecessárias e perdendo espaço de mercado de forma desnecessária e pouco estratégica. Como, por exemplo, você é uma pessoa que não tem nada a ver com o âmbito político, mas acaba caindo dentro da esfera da briga política e acaba perdendo uma série de pacientes de mercado porque está lá o tempo todo metido em picuinha política. Óbvio que isso é uma escolha pessoal sua. Você pode ter o seu lado mais político ativo nas redes sociais, você pode ter seu lado político mais ativo nas redes sociais, sabendo que isso vai ter ônus e que isso vai ter bônus. Mas se isso está alinhado com sua estratégia e com o que você planeja dentro do Instagram, por exemplo, ou da rede social que você trabalha, show, perfeito, siga esse caminho. Mas o que acontece muitas vezes é que não faz parte da estratégia e a pessoa acaba metendo os pés pelas mãos e acaba se prejudicando na rede social, falando de coisas que ela não precisaria falar naquele ambiente específico, mas ela poderia falar numa roda de amigos, uma série de outras coisas. E como o posicionamento político, por outro lado, também pode ser maravilhoso. Se você pegar o caso do Luciano Hang, por exemplo, o dono da Havan. O dono da Havan foi genial se posicionar lá ao lado do Bolsonaro, mudar a cor da Havan lá, todo mundo usa verde e amarelo, hoje em dia tudo isso. Por quê? Porque o dono da Havan está no mercado extremamente competitivo. Então, se você pegar esses grandes varejistas ali, esses grandes magazines, né, como são chamados, e a Havan é um tipo de magazine,
A gente está falando de um fundo de mercado que cada participante desse fundo de mercado detém em média ali 2 a 3% do mercado para ser muito grande, porque é um mercado muito grande, muito concorrido. E quando a gente pega a votação ali do Bolsonaro, por exemplo, o Bolsonaro teve 49% dos votos. E o Luciano se posiciona fielmente ao lado ali do Bolsonaro. É muito interessante para ele. Por quê? Porque 48% da população vai votar no Bolsonaro. E desses 48%, uma grande parte vai passar a simpatizar com o velho da Havan e vai passar a simpatizar com a Havan, porque a Havan defendeu com muito afinco aquele posicionamento político. E aí, com isso, as pessoas acabam gerando compra na Havan. Óbvio que esses 49% vão comprar? Não. Mas vamos supor que 15% compre. Se a gente está falando de um fundo de mercado ali de 2%, 3%, 15% ele abocanhou uma fatia imensa de fundo de mercado. Então veja como para ele é extremamente estratégico tomar um lado político. Por quê? Porque isso faz parte de participação de mercado. Então nem o velho da Havan foi tomar um posicionamento político aleatoriamente. Por isso que, no final das contas, você tem que ver qual que é a sua estratégia, qual caminho eu vou seguir aqui dentro e ser fiel a esse caminho. Então, tome muito cuidado para nem ser o cara completamente sem filtro, que acaba se prejudicando, e nem ser o cara com muito filtro, que acaba bloqueando tudo. Caminhe no meio. O que é caminhar no meio? É sempre ter em mente a prudência de, cara, isso aqui é um material bacana para eu veicular, isso aqui é realmente o que eu quero, isso aqui está alinhado com meus princípios, com meus valores, isso aqui está alinhado com o público que eu quero conversar. Eu realmente estou fazendo isso porque eu acredito nesse público aqui, na forma como eu comuniquei um conteúdo. E, por outro lado, é pensar também, ok, eu acho que eu posso melhorar em 10 pontos, mas eu vou soltar. E aí no próximo vídeo eu vou focar em melhorar 2 pontos desses 10. E aí eu melhoro esses 2 pontos. Quando eu melhoro esses 2 pontos, vai ter 8 pontos para eu melhorar. E aí eu vou melhorando aos poucos. E aos poucos eu vou criando um ciclo de melhoria constante. E essa melhoria constante é que vai fazer com que meu conteúdo, primeiro, ele tenha volume, que é muito importante na rede social, ter um volume de conteúdo. Segundo, ele tenha constância, porque eu não estou mais banindo material. Eu estou sempre veiculando os materiais. E terceiro, ele esteja sempre numa melhoria constante. O que sua audiência espera, na verdade, é que você sempre esteja saindo do ponto A, indo para o ponto B. E nesse caminho você apresente uma série de melhores. Você mude ideias, você mude forma de ensinar, você apresente novos conceitos e mostre para eles que você está produzindo conteúdo, aprendendo conteúdo novo e também está passando por uma jornada, por uma caminhada. Então você está convidando as pessoas a fazerem parte do seu percurso e não mais de um fim específico. Então o meu percurso é justamente esse, é ensinar, gravar. E aí com isso eu vou aprendendo. Por isso que eu estou lendo outros livros, por isso que eu falo sobre livros de vez em quando aqui, e uma série de outras coisas. Por quê? Porque esse é o caminho natural das coisas. Então as pessoas não querem ninguém pronto muitas vezes, mas elas estão dispostas a escutar alguém que esteja num percurso. E ela se olha para o percurso da pessoa e fala, cara, eu acho que isso aqui faz sentido para mim também. Eu acho que esse percurso em algum momento vai fazer sentido na minha vida. Então eu vou acompanhar esse cara que está nesse percurso. Então essa é a ideia geral da produção de conteúdo e de como você pode fazer isso de uma forma mais saudável. Era isso que eu tinha para falar com você. Se esse vídeo aqui foi bom para ti, compartilha com quem precisa assistir. Tamo junto e até a próxima.